Olá, tudo bem com vocês? Hoje então, começando o nosso último vídeo, do nosso especial aqui relacionado ao Blackout, nosso especial Blackout Profissões, nós resolvemos trazer uma profissão muito importante, muito interessante, como todas as demais, que nós já citamos até aqui, que está ligada à importância, ou para entender a importância que ela tem na sociedade como um todo. Então, já quero te convidar de novo, como de praxe, Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Isso vai ajudar muito aqui no crescimento do vídeo, do pensando, O vídeo, você pode deixar o teu joinha se você gostar do final, Isso aí ajuda muito também. Então, hoje nós escolhemos a profissão motorista, que é de extrema valia, de extrema importância, E, e quanto a gente precisa aí, de todos os profissionais que nós citamos até aqui, dos 5 vídeos, dos 4 anteriores, e esse quinto aí, então, motorista no Pensando Blackout. Vamos lá? A história da profissão do motorista, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento dos meios de transporte ao longo da história humana, Desde a invenção da roda até é, até os modernos veículos, motorizados, e que a profissão de motorista ela passou por diversas transformações, evoluindo conforme as tecnologias de transporte se tornaram mais complexas e a mobilidade se tornou essencial para a sociedade. Então é muito importante, Quando a gente fala da origem, é legal sempre buscar ali os primórdios, Antes da invenção do motor, os condutores de veículos desempenhavam um papel fundamental aí, no transporte de mercadorias e pessoas. Na antiguidade, por exemplo, carroças puxadas por cavalos, bois ou outros animais de tração eram conduzidas por carroceiros e cocheiros, profissões que exigiam habilidade no manejo, dos animais e o conhecimento das estradas. Essas funções eram cruciais para o comércio e, claro, para a locomoção de longa distância, de diversas civilizações, como no Império Romano, na China e no Egito. A Revolução Industrial, ela ajudou aí com o surgimento dos veículos motorizados. Logo, a profissão de motorista, como nós conhecemos hoje ela começou a tomar forma, com a Revolução Industrial no século XIX, quando as primeiras máquinas a vapor elas foram aplicadas ao transporte terrestre. Dessa forma, os trens e os primeiros veículos a vapor, como locomotivas e embarcações, eles precisavam de operadores especializados, conhecidos como maquinistas ou engenheiros de locomotivas. No final do século XIX, surgiram as primeiras invenções de veículos movidos a motores de combustão interna, que utilizavam a gasolina ou diesel como combustível. Os primeiros automóveis foram desenvolvidos na Europa por inventores como Carl Benz, que criou o primeiro carro a motor a gasolina, em 1885. Esses novos veículos transformaram o conceito de transporte individual e criaram a necessidade de pessoas capacitadas para operá-los, dando início à profissão do motorista, Então, logo no início do século XX, com a popularização dos automóveis e caminhões, a profissão de motorista começou a se consolidar. Os primeiros motoristas eram frequentemente mecânicos ou inventores que entendiam o funcionamento das máquinas e, por isso, eram requisitados para conduzi-las. Nessa época, dirigir um veículo exigia habilidades técnicas específicas, já que os carros eram rudimentares, sem muito dos recursos de conforto e segurança que nós conhecemos hoje. Com a produção em massa de automóveis por empresas como a Ford Motor Company, sob o comando de Henry Ford, o carro se tornou um produto importantíssimo,
ele, ele se tornou um carro, um produto um pouco mais acessível, né, à classe média, e a necessidade de motoristas capacitados aumentou. Ford introduziu a linha de montagem e com ela a produção em larga escala do famoso modelo T de 1908, que revolucionou o transporte e fez crescer a demanda por motoristas, tanto para o uso pessoal quanto para o uso de transporte de mercadorias. E como se deu a regularização dessa profissão, né? Com o aumento do número de veículos nas ruas, as cidades começaram a enfrentar novos desafios em termos de trânsito e segurança. A regulamentação da profissão de motorista passou a ser uma necessidade e os governos eles começaram a implementar leis de trânsito e sistemas de licenciamento de motoristas. A introdução de exames de direção e emissão de carteiras de habilitação oficializaram o papel do motorista como uma profissão reconhecida e regulamentada. Os motoristas de táxi também foram uma das primeiras categorias profissionais a se consolidar no início do século XX, principalmente nas grandes cidades. Eles passaram a ser regulamentados para transportar passageiros, recebendo remuneração pelo serviço, né, prestado. Nos transportes de carga, os motoristas de caminhão tornaram-se essenciais para a economia, transportando mercadorias entre cidades e regiões, especialmente com a expansão das rodovias e a industrialização em massa, né? Ao longo do século XX, a profissão do motorista se expandiu para incluir diversas áreas de especialização, com diferentes tipos de veículos e serviços. Por exemplo, nós temos o motorista de ônibus, né? São responsáveis pelo transporte público em cidades por viagens interestaduais e até internacionais. Passaram a desempenhar um papel crucial na mobilidade urbana e no transporte de grandes grupos de pessoas. Tem também os motoristas de caminhão, fundamentais para a logística e o transporte de mercadorias, tanto no meio urbano quanto em longas distâncias. Esse tipo de transporte se tornou vital para o comércio e a economia global. Tem motoristas de táxi, né? Com o crescimento das cidades, a demanda de transporte rápido e acessível fez com que os táxis se tornassem um meio de transporte comum, principalmente em grandes centros urbanos. Tivemos também a categoria de motoristas particulares, né? Trabalhando para empresas ou familiares, eram contratados para conduzir veículos particulares, garantindo a mobilidade de executivos e pessoas de alto poder aquisitivo. Ainda motoristas de ambulância, uma especialização dentro da saúde, da área da saúde, são treinados não só para conduzir em situações de emergência, mas também para auxiliar nos primeiros socorros. E claro, né, seguindo com todo isso, a gente teve as inovações tecnológicas e, claro, o impacto que isso teve na profissão. A segunda metade do século XX e o início do século XXI trouxeram novas inovações tecnológicas que impactaram diretamente a profissão do motorista. A introdução de veículos mais modernos, com sistemas de assistência ao condutor, como câmbio automático, freios ABS, GPS e sensores de segurança, facilitou o trabalho dos motoristas e aumentou a segurança nas estradas. Nos últimos anos, a chegada de aplicativos de mobilidade como a Uber 99, a Cabify, revolucionou o setor de transporte individual. Esses aplicativos transformaram a profissão de motorista, permitindo que qualquer pessoa com um carro e habilitação adequada pudesse prestar serviços de transporte, criando novas oportunidades de emprego e mudando o conceito de motorista de táxi tradicional. Outra grande inovação tecnológica que promete transformar aí a profissão de motorista é o desenvolvimento de veículos autônomos. Empresas como a Tesla, a Google, a Waymo, né, estão investindo pesado aí, né, na criação de carros que podem dirigir sozinhos, bem assim, sem a necessidade de um motorista. Embora essa tecnologia ainda esteja em fase de testes, ela representa um futuro onde a profissão de motorista pode sofrer grandes mudanças com o advento de sistemas automatizados, substituindo o auxílio de humanos na condução de veículos. E no Brasil, como é que a gente vê essa profissão? Como é que ela se desenvolveu?
No Brasil, a profissão do motorista é uma das mais importantes para o funcionamento da economia e da sociedade. Desde a introdução dos primeiros automóveis no país, no início do século XX, até o crescimento das rodovias e das cidades, os motoristas desempenham um papel vital no transporte de mercadorias e pessoas. As rodovias brasileiras, que se expandiram consideravelmente a partir da década de 1950, com a construção de estradas como a Via Dutra, deram mais destaque à figura do motorista, né, de caminhão. Além disso, o transporte público nas cidades brasileiras depende fortemente dos motoristas de ônibus, que enfrentam desafios diários no transporte, né, no trânsito e no transporte de milhões de passageiros. O futuro da profissão do motorista ainda é incerto, especialmente com o avanço da tecnologia e veículos autônomos e elétricos. Então, esse é um ponto de atenção, né? No entanto, enquanto a automação não se torna dominante, a profissão de motorista continua essencial em várias áreas. Motoristas de táxis, de aplicativos, caminhoneiros, motoristas de transporte público e privados, né, continuam a desempenhar um papel vital na economia e na vida cotidiana. Com o crescimento das cidades, a necessidade de motoristas para o transporte urbano e de longa distância deve continuar, e o surgimento de novos meios de transporte, como veículos elétricos e soluções de mobilidade sustentável, para criar novas oportunidades e desafios para a profissão. Resumindo, né? Ficou extenso, mas resumindo ainda aqui, a história da profissão do motorista é uma história de adaptação e evolução, refletindo o desenvolvimento das tecnologias de transporte e a crescente necessidade de mobilidade nas sociedades modernas. Este foi então o nosso Pensando aqui Blackout, profissão, hoje falando sobre a profissão do motorista, mais uma das profissões essenciais aí para a sociedade, para o desenvolvimento aí da sociedade, da economia e que a gente precisa tanto. Então, finalizamos mais um especial, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha assistido os demais vídeos, né, que você tenha curtido eles, ficaram um pouco longos, mas são vídeos importantes, são profissões extremamente importantes. Como eu falei, só a gente entende a importância de todas as profissões aí na sociedade, mas a gente pode escolher, nós podemos escolher apenas 5 para esse especial, para que ele não ficasse muito extenso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, gostou do vídeo agora? Deixa o joinha, fica à vontade para compartilhar nas suas redes sociais, comente, fique muito à vontade para deixar os seus comentários. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, isso ajuda muito aqui no crescimento do Pensando, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.